Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia, tudo bem? Estamos entrando na penúltima semana de janeiro. Muita gente já está trabalhando desde o comecinho do ano, mas outros começam agora a se despedir das férias. Tem universidade e escolas particulares voltando às aulas hoje e com isso o trânsito também vai ficando cada vez mais carregado. Já que a gente está falando nisso, vamos conferir ao vivo como está a Londrina agora. Olha aí a imagem do centro da cidade, em destaque ali o cruzamento da Leste-Oeste com a Guaporé. O movimento vai ficando mais intenso por ali também. Agora uma imagem mais aberta para você conferir como é que está o tempo. Muitas nuvens, algumas já mais carregadas, nuvens de chuva sobre Londrina e calor. Faz 26 graus agora na cidade. Daqui a pouco a gente te dá também um panorama de como deve ser o tempo nesta semana. Na edição de hoje tem informações sobre uma tragédia ocorrida no fim de semana. A polícia investiga detalhes sobre a morte de um menino de 8 anos que caiu de um prédio na área central da cidade. Em Apucarana, clientes de um posto de combustíveis foram surpreendidos com uma ação do crime organizado à luz do dia. Grupos chegaram com armas pesadas para matar um homem. Aqui em Londrina, a Guarda Municipal quer ampliar a segurança comunitária, instalando novos totens com câmeras e botões de pânico. A gente te conta onde deve ser a próxima experiência. E olha essa, expulsaram um cachorro para furtar uma casinha. A gente te conta, claro, um pouco mais sobre essa história absurda ocorrida aqui no Paraná. Vamos falar também da procura por vacinas contra a Covid-19 com a aplicação de novas doses de reforço para a criançada. Na UEL, vamos conferir a volta às aulas com a recomendação de uso de máscaras de proteção. Mas muita gente ainda não aderiu a essa recomendação, não. E dos nossos telespectadores, veio um alerta sobre dengue. Um vídeo enviado para nós mostra larvas de inseto nas torneiras de um cemitério em Londrina. Aproveite você também para já mandar a sua imagem, a sua mensagem para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Daqui a pouco tem também os principais lances de mais uma derrota do Leque no Campeonato Paranaense. Mais uma imagem ao vivo de Londrina agora. Vamos juntos, só rodar a vinheta e a gente já está no ar com muita notícia para você. Agora, 11h52, a gente já abre falando de uma cena que assustou, aterrorizou moradores lá em Apucarana, pessoal que frequenta um posto de combustíveis da cidade. Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia, pertinho desse posto. Quem foi atrás da história para a gente foi a Giovana Machado, que já está aqui conosco. Muito bom dia, Giovana. Bem-vinda ao Meio-Dia Paraná. Boa semana para você. Conta para nós um pouco mais dessa história, hein? Um monte de gente que estava no posto e ficou, claro, super assustada. Conto sim, Vanessa. Bom dia para você, uma excelente semana para todos que estão com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Inclusive, essas pessoas, não impediram que esses bandidos chegassem ali até esse posto e fizessem o que foram para fazer, atiraram e mataram contra esse homem. A Polícia Civil de Apucarana. Olha, o áudio da Giovana está um pouco ruim, né? Bem ruim, na verdade, está já até complicado de ouvi-la. Daqui a pouco a gente tenta voltar ao vivo com a Giovana, né? Que está contando essa história ocorrida lá em Apucarana, um posto de combustíveis onde 2 grupos fortemente armados chegaram e aí foi aquela correria. Daqui a pouco ela traz os detalhes das investigações. Falar um pouquinho de saúde agora, com um recado importante para os moradores de Cambé. A partir de hoje, o atendimento na UBS do Novo Bandeirantes está suspenso. Isso porque a Unidade Básica de Saúde está passando por obras de reforma e ampliação. Então, até sexta-feira, quem precisar de atendimento pode ir até as UBSs dos Jardins Santo Amaro e Silvino ou também o posto Dr. Algacir Ferreira. Já em casos de emergência, os pacientes devem procurar as unidades de pronto atendimento. A partir do dia 30, na segunda-feira que vem, os atendimentos vão ser realizados na sede da Clínica do Novo Bandeirantes.
Segundo a Prefeitura, essa ampliação vai triplicar o tamanho da UBS. O valor da obra é de mais de R$1,5 milhão e a expectativa, segundo o município, é que os serviços voltem para a sede da UBS do Jardim Novo Bandeirantes até o final do ano. 11h54 agora, choveu forte ontem em algumas regiões de Londrina. Olha essas imagens mandadas para a gente pela Miriam Nakagawa. São da BR-369, trecho ali entre Londrina e Ibiporã. O volume de chuva, gente, foi tão grande que a rua ficou alagada, a rodovia, ficou alagada. Os carros tentaram passar, alguns acabaram até ficando pelo caminho. Uma cascata se formou no acostamento da rodovia. A Miriam contou que nunca tinha visto uma chuva assim e que foi assustador. É muita chuva, num pequeno espaço de tempo, muito volume, então acaba provocando isso. E claro, daí os motoristas realmente às vezes têm até que parar para evitar coisa pior. Daqui a pouco tem todos os detalhes da previsão do tempo para vocês. Falando agora de segurança, de novo, combater crimes na fronteira não é uma tarefa fácil. De lá saem muitos veículos com produtos contrabandeados que vêm para a nossa região, inclusive. E para driblar os obstáculos e impedir o contrabando, agentes da Receita Federal do Brasil têm contado com uma ajuda discreta, porém bastante potente. Drones com tecnologia de última geração captam cada detalhe dos céus da fronteira e municiam os agentes com informações precisas. Atento, equipe Alfa, os alvos saíram do esconderijo, estão acessando a BR. Esse comando só é possível depois de um monitoramento pelo ar. O drone da Receita Federal percorre as regiões usadas pelos contrabandistas. A câmera, capaz de rastrear o calor de veículos e até do corpo de uma pessoa, revela movimentações suspeitas na madrugada. E já sob a luz do sol, a partida mobiliza agentes de campo. O comboio é acompanhado numa perseguição silenciosa pela BR-277. E parado a poucos quilômetros de Foz, na principal rota do contrabando, na região da fronteira do Brasil com o Paraguai. Ao abrir os veículos, a suspeita se confirma. Destinação comercial nítida, E o que já por si só já resultaria na retenção do ônibus para fiscalização. Também foi identificada grande quantidade de mercadoria de importação proibida, no caso cigarro eletrônica, É uma infração aduaneira bem característica aí e que a gente vai resultar na apreensão do veículo e da mercadoria. Os agentes identificaram e apreenderam 4 ônibus com mercadorias contrabandeadas. Todos seguiam para cidades do norte do estado e estavam com poucos passageiros, mas bagageiros abarrotados. Apenas 6 passageiros mais o motorista. Então, além da mercadoria que tem no bagageiro, eles aproveitam a troca de turno das equipes da Receita ou de Segurança Pública para trazer mercadoria, inclusive, na parte de cima do ônibus. As garrafas de vinho estão entre os itens preferidos dos contrabandistas, por causa da grande aceitação no mercado brasileiro e o baixo preço na Argentina. Depois da abordagem desses 4 ônibus, isso aproximadamente 1 hora, mas nenhum passou aqui por esse ponto. De acordo com a Receita Federal, isso indica que os agentes são monitorados o tempo todo. Provavelmente algum olheiro já avisou outros contrabandistas que decidiram recuar. A comunicação criminosa é feita por meio de aplicativos de mensagens. Quem estiver subindo aí, segura, que provavelmente vai lá para a base. A Receita Federal, a Maroc preta e a Saveiro prata da Receita da base Céu Azul. Essa montoeira de viatura que está subindo aí, ó, com certeza eles vão fazer uma varredura aí, entendeu? Os drones começaram a ser usados pela Receita Federal em 2019. Os primeiros em campo vieram de apreensões de rotina, porque os compradores não respeitaram as regras de importação. Em 2021, uma parceria do Parque Tecnológico de Itaipu com a Receita Federal trouxe mais tecnologia para o ar. Os agentes começaram a operar equipamentos de última geração. Esse modelo, de acordo com a Receita Federal, é o único em operação no Brasil, nas mãos de forças de segurança.
Ele possibilita um monitoramento à distância, né? Aí economiza de ter que deslocar uma equipe só para fazer esse monitoramento. Ele ajuda também na visualização, né, da movimentação, principalmente nos pontos mais críticos, assim, né, de carga e descarga de mercadoria. Ele permite uma visão mais ampla também, né, do todo o cenário operacional aqui. Além da capacidade de voar até 7.000 metros de altura e se tornar invisível para quem está na terra, o drone pode ser operado na chuva. A câmera aproxima a imagem até 200 vezes. E um sensor de alta precisão garante a localização dos alvos. Ele tem um laser que faz com que a gente consiga identificar o ponto. Dentro de uma cidade é fácil falar a rua, o número da casa, né? Mas quando acontece numa área rural, uma zona não habitada, né? A gente tem a informação georreferenciada, né? De onde está acontecendo o ilícito. Na tentativa de escapar da fiscalização, a van corre pelas estradas rurais. Mas, sem o motorista saber, já estava sendo monitorado pelo drone. E em poucos minutos, a polícia é alertada. Atenta equipe Bravo, uma van branca acessou o desvio da PRF. A van do contrabando dá de cara com os agentes. Somados, os equipamentos eletrônicos apreendidos chegam a R$316 mil, além de R$150 mil, que é o valor do veículo. O uso do drone vai além das apreensões de contrabando. Repare nesta casa. Ela fica na área rural de Santa Helena. Dentro, de acordo com a polícia, está um foragido da justiça. Um homem condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes ligados a uma facção criminosa. Enquanto os agentes estão na frente do imóvel, ele tenta fugir pelos fundos, mas já estava na mira do drone. O cara tá dominado. Amanhã tem mais uma reportagem especial aqui no Meio Dia Paraná. Você vai ver o desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliam no combate ao crime, como sensores de longa distância e câmeras potentes de rastreamento. É importante mesmo que a polícia esteja aparelhada, porque as ações dos bandidos cada dia surpreendem mais, né? Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia num posto de combustíveis em Apucarana. A Giovana agora está aqui de novo com a gente, né, para falar sobre isso. Giovana, então conta os detalhes dessa cena assustadora na cidade aqui pertinho de Londrina. Conto sim, Vanessa. Boa tarde para você, excelente semana a todos que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. A Polícia Civil de Apucarana já está investigando esse caso, abriu inquérito para verificar as circunstâncias aí do crime, inclusive até uma perícia já foi realizada ali no local. O delegado responsável pelo caso, o delegado Marcos Rodrigues, está justamente aguardando esses laudos para juntar essas informações no inquérito. O delegado disse que essa foi uma situação considerada bastante grave que aconteceu ali no último sábado na cidade de Apucarana, e tudo indica que está relacionado a um possível acerto de contas do tráfico de drogas ali daquela cidade, viu? Segundo ele, tudo indica também que esses criminosos foram ali até o local especificamente para matar esse homem de camiseta azul que nós vemos nas imagens de câmeras de segurança. Nenhuma outra pessoa ficou ferida e as investigações apontam, né, até o momento que esses criminosos que chegaram ali no posto de combustíveis não são da cidade de Apucarana, mas sim de outra cidade aqui da região. Detalhando um pouquinho mais essas imagens de câmera de segurança que nós tivemos acesso, o crime foi por volta das 6h40 da tarde do último sábado e toda a ação dura cerca de 45 segundos. Nas imagens a gente consegue observar que o homem que foi morto a tiros está de camiseta azul, do lado esquerdo do vídeo. Ele está abastecendo o motor de um barco, está mexendo ali também no barco e na sequência chega um carro, cerca de 5 homens saem
saem fortemente armados, eles chegam atirando já e depois disso inicia uma grande correria ali no posto de combustíveis. Uma segunda imagem de câmera de segurança mostra essa correria, muitas pessoas estavam ali no local, nós até mesmo borramos parte dessa imagem justamente para que essas pessoas que não estão relacionadas, né, a esse crime não sejam identificadas, haviam crianças por ali também. Logo depois que, segundo a Polícia Civil, esse homem de camiseta azul é morto, os homens voltam correndo em direção ao carro onde eles chegaram. Um deles chega a cair com a arma, mas em seguida se levanta, corre novamente em direção ao carro e a gente pode observar também que eles estavam com máscaras cobrindo o rosto todo. Toda essa ação então durou pouco mais de 45 segundos. A polícia militar também esteve ali no local logo após o tiroteio e quando chegaram já se depararam com esse homem que já estava morto. Segundo a polícia militar, 3 carros foram atingidos durante o tiroteio, mas como a gente disse antes, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Foram apreendidas para a realização dessa perícia, né, para a verificação das circunstâncias, mais detalhes desse crime, tanto a caminhonete com a carreta, né, com o barco e também esse veículo que estava com essa vítima que acabou sendo morta, esse homem, né, que foi morto a tiros num posto de combustíveis nesse último sábado. Vanessa, a gente, claro, continua de olho, né, nessa história, verificando inclusive os mais detalhes que mais para frente a Polícia Civil possa falar com a gente. Obrigada, Giovana. Importante porque, embora seja, como a polícia disse, uma briga ali entre traficantes de drogas, poderia ter acabado vitimando uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, né? E a gente fala agora de uma tragédia ocorrida neste fim de semana. Uma criança de apenas 8 anos morreu depois de cair do 3º andar de um prédio. Isso foi aqui em Londrina, na área central da cidade. A Mônica Dal está por dentro dos detalhes e conta para nós, Mônica. Bom dia, né? Boa tarde já, início de tarde para você. A polícia está investigando esse caso? Oi, Vanessa, boa tarde a você, boa tarde para todos. Está investigando, sim, estamos aqui na Zona Norte, em frente ao 5º DP, Delegacia da Polícia Civil. Essa investigação está concentrada aqui com o delegado Jaime. Antes da gente falar um pouco a respeito das novidades dessa investigação que começou hoje, vamos relembrar o que aconteceu no fim de semana. Isso porque essa criança de apenas 8 anos, que é de Apucarana, estava passando o fim de semana na casa do pai, na rua Borba Gato, no centro de Londrina. Ali, um edifício bastante antigo e, de acordo com os vizinhos, esse pai morava ali no local por pelo menos 3 anos. E aí, por um momento, eles almoçaram, isso de acordo também com vizinhos, e ele pediu que o filho escovasse os dentes. Depois, foi quando tudo aconteceu e, infelizmente, esse menino acabou caindo do 3º andar, então, desse apartamento. A gente vai ouvir agora uma vizinha que acompanhou toda a situação e até prestou socorro naquela hora. Claro, um completo desespero para todos, principalmente para esse pai. Vamos ouvir. Mas o desespero era muito grande desse pai, assim, sabe? Coisa que eu espero nunca mais ver na minha vida. E ele veio desesperado, gritando, meu filho, um carro, me ajuda. E ele veio correndo na nossa direção. Daí saiu todo mundo, que tinha bastante gente aqui. Eu, moço, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou, meu filho caiu do 3º andar. E assim, a expressão daquele pai, assim, acho que não vai sair da nossa mente tão fácil. Porque era um desespero tão grande, que virou uma choradeira aqui, um desespero. Bom, essa criança foi identificada como João Davi Carneiro, de 8 anos, como eu já comentei anteriormente. Ele morava com a mãe em Apucarana e passava o fim de semana na casa do pai, aqui em Londrina. Depois que tudo isso aconteceu, ele foi levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Quando o corpo dessa criança estava no IML, os exames foram feitos e, por enquanto, a conclusão é que a causa da morte foi traumatismo craniano. Não há qualquer indício, por enquanto, de um crime, por exemplo, e isso também está sendo tratado pela Polícia Civil como um acidente. Ainda assim, hoje, os investigadores aqui do 5º DP já estiveram na rua onde essa criança acabou morrendo, conversando
com vizinhos e já iniciando os levantamentos de imagens de câmeras de segurança para entender exatamente o que aconteceu. Vanessa, daqui a pouco tem uma reportagem completa com mais detalhes, também entrevista do delegado e mais informações aí que foram repassadas por moradores daquela rua. A gente aproveita para desejar muita força para essa família. O João Davi foi sepultado agora há pouco no cemitério Cristo Rei, em Apucarana. É com você. Obrigada, Mônica. De dar um nó na garganta até ouvir ali a descrição da vizinha, né, sobre a cena. E, claro, a gente reforça aí, a Mônica falou, a força, né, que a família vai precisar para encarar uma tragédia dessas. Obrigada, Mônica. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina está aplicando doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 6 anos. A Giovana já está aqui de volta com a gente para contar como é que está o movimento nos postos de saúde, Gi. Vanessa, nós estivemos em um desses postos que estão aplicando doses da vacina contra a Covid-19 hoje. O movimento por lá estava bastante agitado, digamos assim, mas não era tanto por conta da procura pela vacina contra a Covid-19, né? Como você disse, a aplicação começou hoje. Esse agendamento para crianças de 5 e 6 anos começou na última sexta-feira, mas ainda é possível. Então, se você é pai, mãe de crianças de 5 e 6 anos, não fez ainda o agendamento para que o seu filho possa receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, ainda é possível fazer isso no site da Prefeitura da cidade. Para hoje, segunda-feira, foram liberadas, né, ao todo 250 vagas para a UBS do Jardim Santa Rita, que fica na região oeste da cidade, e também para a UBS Parigô de Souza e Cabo Frio. Essas duas ficam na região norte da cidade. A iniciativa da Secretaria de Saúde para que haja, né, para que houvesse a liberação dessas doses, principalmente para essa faixa etária, é por conta principalmente da volta às aulas, né, marcada para o próximo mês de fevereiro. As crianças voltam às aulas. Comumente, né, com a volta a esse contato diário com outras crianças, elas acabam ficando doentinhas, pegam uma gripe, e com esse reforço na imunização contra a Covid-19, pelo menos em relação a essa doença tão preocupante, né, as crianças já estão com a imunização então reforçadas, aquelas que receberem essa terceira dose. Nós conversamos com pais e também com crianças que estiveram na UBS do Jardim Santa Rita hoje de manhã, e eles contaram pra gente a importância de receber esse reforço. Ela tem 6 anos e assim que abriu, minha esposa já agendou. Como nós tomamos todas as doses, né? E inclusive o Leonardo tomou a dele. Então assim que abriu, ela já agendou para a gente trazer ela aqui para tomar a terceira dose dela. Você acha importante? Sim, importante, né? Para uma forma de prevenir qualquer tipo de doença mais grave aí da Covid. Assim que eu percebi que eu fui informada que foi disponibilizadas as vagas por uma amiga, eu já consegui o agendamento para ela. Picadinha e do bem. Sempre se imunizar é o mais importante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a procura pela vacina contra a Covid-19 está baixa aqui na cidade de Londrina. Como a gente disse, o agendamento foi liberado na última sexta-feira, porém a procura, segundo o levantamento feito no último sábado pela Prefeitura da cidade, estavam em 105 vagas agendadas. Ao todo, foram liberadas 1.000 vagas para essas UBSs ao longo dessa semana até o dia de quinta-feira. Então, a procura está realmente baixa. Hoje nós pedimos um novo levantamento para a Prefeitura, mas que até o momento não foi repassado, para ver se esse número aumentou. Mas o que a gente tinha até agora é que a procura estava realmente bastante baixa. Então, a gente reforça, né, esse recado aos pais. Se você tem filhos de 5 e 6 anos, ainda não fez o agendamento, faça no site da Prefeitura de Londrina. A gente falou, então, sobre as UBSs que estão oferecendo essas doses nesta segunda-feira, mas ao longo dessa semana também tem outros locais que às vezes pode ser um pouco mais fácil para você levar o seu filho até esses locais. Olha só, amanhã, na terça-feira, dia 24 de janeiro, estarão disponíveis ao todo 250 vagas na UBS do Jardim do Sol, que fica na região oeste, e também na UBS Santiago, também região oeste da cidade. Já na quarta-feira, dia 25 de janeiro, também 250 vagas na UBS Vila Casone, UBS Eldorado, Marabá, Vivi Xavier, Parigô de Souza e Armindo Guazzi. E na quinta-feira, mais 250 vagas ao todo, né, disponibilizadas para a UBS do Jardim do Sol, Ouro Branco e Marabá.
Então entre no site da Prefeitura, verifique o horário, o local que é mais fácil para que você possa fazer esse agendamento e, na sequência, levar o seu filho para receber a dose de reforço contra a Covid-19. Nós comentávamos, né, Vanessa, na semana passada, que havia completado 2 anos de vacinação contra a Covid-19, algo muito esperado naqueles tempos tão restritos de pandemia. A gente não pode dar nenhuma chance para que esse vírus volte a preocupar tanto a gente. A gente não quer completar mais nenhum ano, né, Giovana? Mas, por enquanto, o fato é que a Covid-19 e o coronavírus ainda estão em circulação. Obrigada pelas informações, Gi. Bora participar do Meio Dia Paraná com a gente? Manda a sua mensagem para nós. Olha aí, a gente sempre dá o recado de novo. É só mandar pelo nosso aplicativo Você na RPC a sua mensagem, a sua imagem, vídeo, uma bronca que você viu por aí, como essa que a gente vai mostrar agora. Olha só essa situação. Uma telespectadora mandou para a gente essas imagens. Ela contou que foi no fim de semana que ela fez esse registro lá no cemitério Padre Anchieta, no Jardim Ideal, quando foi fazer a lavagem dos túmulos. Ao retirar a água da torneira, ela se deparou com essa surpresa. A água saiu com várias larvas, segundo ela, né? Ela acredita que sejam do mosquito da dengue. Veja os vídeos que a nossa telespectadora gravou. Como que você vem no cemitério e pega água com a dengue dentro da água? Como que a gente tira uma água da torneira? Como que vai acabar a dengue em Londrina? Olha isso, gente. Estamos no cemitério, estamos lavando túmulo. A água veio assim. Aqui, ó, tem bem menos da outra vez, mas tem. Lá dentro tem um pontinho preto, tem 2 na verdade. Veio menos, mas ainda tem. Assusta, né? A gente mostrou semana passada, há uma semana, aliás, já completou o levantamento da dengue em Londrina. A gente está com 5% de infestação, já com muito perigo para ter uma epidemia. E a telespectadora contou que a água da torneira vinha de uma caixa d'água. A gente pediu um posicionamento da ACESP sobre essa situação. Em nota, ela informou que funcionários fizeram agora cedo revisão em todas as caixas do cemitério Padre Anchieta e que estão providenciando o conserto nesta que apresentou o problema. Mostrar para vocês aqui, inclusive, a foto dessa caixa d'água que foi enviada pela própria prefeitura. Olha só, a CESP disse que está instalando novos modelos como esse aqui da foto. Segundo a CESP, nessa semana está sendo finalizada a instalação desse modelo, então, no cemitério Jardim da Saudade, na Zona Norte, e na sequência vai ser instalado no Jardim Ideal, que é onde houve o problema mostrado pela telespectadora. Segundo a CESP, esse novo modelo vai trazer mais segurança, né, saúde pública também, evitar problemas como o que foi relatado pela nossa telespectadora. A gente agradece, inclusive, esse registro que ela compartilhou, que pode ajudar, inclusive, a salvar vidas, né? Dengue ali não pode ter uma infestação dessas, inclusive em lugares públicos a gente tem que dar exemplo. Vamos ver como é que fica o tempo agora, hoje. Começar mostrando para vocês como amanheceu o dia em Londrina. Nessas imagens aceleradas, a gente percebe que o tempo chegou a ficar parcialmente aberto, mas logo as nuvens foram tomando conta do céu. Chegou até a chover fraco em alguns pontos da cidade. Faz 27 graus agora em Londrina, daqui a pouco a gente mostra uma imagem ao vivo daqui. Primeiro, uma imagem lá de Ribeirão Claro, onde também temos de novo, né? Parece a mesma cena da semana passada. Muitas nuvens nesse destino turístico, né? Que muita gente escolhe aí para as férias, mas estão tendo que lidar com o tempo fechado e pancadinhas de chuva ao longo do dia. E agora sim, uma imagem ao vivo de Londrina. Estava comentando com vocês que faz 27 graus. Calor, não está tão abafado ainda no início de tarde, mas a tendência, inclusive, é que essa temperatura vá subindo e a gente vê muitas nuvens no céu londrinense nesse momento. Dá uma olhadinha aqui então no que dizem os meteorologistas, começando por nosso giro pelo Paraná. A semana começa com a aproximação de uma frente fria que favorece o aumento de chuva no estado. No interior, a gente tem um dia de sol e temperaturas altas, mas pode chover forte entre a tarde e a noite.
há risco de raios, granizo, rajadas de vento de até 60 km por hora, em especial do centro-norte ao leste e também o noroeste. O litoral também pode ter temporais mais fortes. E aí eu destaco para vocês Londrina, onde o dia começou com 19 graus, à tarde as máximas chegam aos 28 e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas. À noite, tem ali uma pequena previsão de chuva, nada muito significativo, e a temperatura quase não desce, né? Faz 27 graus. Falar um pouquinho agora da nossa região. Olha aqui, em toda a região a gente deve ter muito calor hoje e a chuva pode vir à tarde ainda com raios. 27 graus a máxima prevista em Rolândia, 28 em Apucarana e Cornélio Procópio, 29 graus em Jacarezinho, Bandeirantes sempre a mais quente aqui desse nosso panorama, 31 graus previstos para a tarde dessa segunda-feira. A gente vai ver também agora com o Fernando Mendes, do CIMEPAR, qual é a tendência do tempo para essa semana. Eventos de chuva ao longo dessa semana são previstos, principalmente entre o período das tardes e à noite, e mais a partir de encostas de serra em função do aquecimento, em função do calor. O tempo volta a ficar um pouco mais abafado, mais aquecido, de quinta para sexta, principalmente na sexta-feira, porque há uma nova frente fria que começa a se deslocar bem no extremo sul do país, no transcorrer dessa semana, a partir de sexta-feira. Com isso, teremos temperaturas que se elevam no período da tarde, próximo aos 30 graus, principalmente na faixa do oeste e do norte. As demais regiões esquentam, numa faixa de 25 até 27 graus em média, período da tarde no caso, e as temperaturas mínimas sem muita variação ao longo desta semana. Já dá para ter uma ideia, né, do que vai ser essa penúltima semana de janeiro para a gente ir se preparando, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes também de Londrina e da nossa região. Você viu aqui no Meio Dia Paraná que o policial foi preso, né, por ser suspeito de estuprar e importunar sexualmente mulheres em situação de rua. Esse fato chamou atenção para uma outra situação aqui em Londrina, a quantidade de casas abandonadas ocupadas por pessoas em situação de rua. No ano passado, a Prefeitura chegou a divulgar uma operação, prometeu mapear e fechar esses locais. Será que isso aconteceu? Vou conversar então de novo com a Mônica, que está por dentro, né? Foi atrás dessa resposta. Mônica, o que a Prefeitura afirma ter feito com relação a esses locais? Pois é, Vanessa, é um problema muito antigo aqui na nossa cidade. A nossa produção foi atrás de respostas justamente para entender como está essa situação. Muitos locais abandonados aqui na cidade, popularmente conhecidos como mocós. E olha só, em junho do ano passado, o secretário de Planejamento da Prefeitura disse para o Meio Dia Paraná e também anunciou uma ação conjunta com visitas de assistentes sociais e psicólogos para abordar pessoas em situação de rua, a fim de iniciar a desocupação dos imóveis. Inicialmente, essa ação envolvia as secretarias de assistência social e de saúde. Planejava retirar as pessoas desses locais, fechar os imóveis e o município iria arrendar se os donos não tomassem qualquer providência. Para que isso fosse feito, o município precisava de uma autorização em lei. No dia 12 de setembro, o prefeito de Londrina, Marcelo Berinatti, assinou um decreto municipal que norteava o procedimento de fiscalização em imóveis abandonados da cidade. A nova normativa estabelecia que ficam considerados como abandonados aqueles imóveis urbanos que não possuem atos de posse do proprietário ou de terceiros, ou que apontaria de modo relativo a intenção do proprietário de não mais detê-lo em seu patrimônio. A população poderia fazer denúncias pelos telefones 153 e também 153 cidadão, na verdade o mesmo telefone, né, pessoal? A partir dessas denúncias, a Guarda Municipal poderia agir no local e outras secretarias e órgãos municipais poderão ser convocados para atuar nessas atividades. O decreto apontava ainda que essas intervenções pelo Poder Municipal também seriam autorizadas diante de situações como riscos reais de incêndio, ruína ou desabamento, que o imóvel tem servido de abrigo a pessoas ou como ponto de tráfico de drogas para cometimento de crime ou contravenção. O imóvel apontado como local onde os estupros foram praticados contra mulheres em situação de rua é sabidamente um dos maiores imóveis abandonados com maior ocupação de Londrina. E agora a gente tem a resposta da Prefeitura e a gente também vai ler aqui para todos. Em relação à fiscalização multidisciplinar em imóveis abandonados da cidade, desde setembro, segundo a Prefeitura, 65
65 locais foram visitados pelos guardas municipais, sendo que em 55 deles ficou caracterizada a situação de abandono. Em 10 locais, as equipes encontraram 31 pessoas que tiveram os casos encaminhados para assistência social. Essas pessoas estão sendo acompanhadas pela assistência e pela Secretaria de Saúde. Outros locais foram encaminhados para a CMTU para que fosse realizada a limpeza e isso, segundo a Prefeitura, já foi realizado. Então, para a gente resumir o que trouxemos agora, Vanessa, a Prefeitura disse que a operação está acontecendo e é muito importante que as pessoas que moram perto desses locais façam as denúncias através do telefone 153. É com você. Obrigada, Mônica. Informações importantes. A gente sempre está recebendo imagens, reclamações dos nossos telespectadores justamente sobre essas casas abandonadas, né? E inclusive os problemas de saúde pública que às vezes provocam para a vizinhança. Só atualizando para vocês sobre a questão que a gente até mencionou, né? Antes de chamar a Mônica, o caso do policial que foi preso suspeito de estupro. Ele segue detido lá em Piraquara e a Polícia Civil está investigando esse caso, disse que deve entregar o relatório, né, o inquérito concluído ainda no início dessa semana e a gente está atrás dessas atualizações, assim que tiver, a gente mostra aqui. A gente segue falando um pouquinho agora de segurança, porque aqui no meio-dia Paraná você viu no ano passado a instalação desse tótem na Praça Dom Pedro. Fica na Avenida Tiradentes, aqui pertinho da TV, inclusive. O sistema garante mais segurança para quem frequenta o local. É algo bem diferente, né? A gente cobriu isso bem de pertinho aqui no ano passado. E agora a novidade é que a Prefeitura gostou dos resultados, está querendo instalar mais um desses totens aqui na cidade. Sobre isso, eu converso com a Giovana Machado, primeiro para falar onde a Prefeitura tem planos de instalar o próximo totem. Olha só, Vanessa, eu vou explicar essa situação para você, para quem nos acompanha de casa também. Nós tivemos acesso ao documento que é uma resposta da Prefeitura a questionamentos feitos pela Câmara Municipal aqui da cidade. Nesse documento, a Câmara Municipal pedia esclarecimentos à Prefeitura, também às secretarias relacionadas aos serviços que estavam sendo prestados, à segurança e à manutenção da Praça Céu, o Centro de Esportes e Artes Unificado que fica no Jardim Santa Rita. Para quem está em casa se localizar, essa pracinha fica bem ao lado da UBS Santa Rita, região oeste aqui da cidade. A Câmara pergunta então sobre as atividades que estão sendo feitas atualmente ali no local, também sobre a manutenção do jardim, brinquedos que ficam por ali e em questão também sobre a segurança do local. Nessa resposta sobre a segurança, nós temos inclusive um destaque desse documento. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa Social, disse que ali o local está incluso como rota de patrulhamento prioritário pela Guarda Municipal e conta com um sistema também de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, que é monitorado pela GM. E aí informou que estão realizando estudos para a instalação de um totem de segurança ainda nesse ano de 2023, nos mesmos moldes como foi instalado na Praça Dom Pedro I, que fica na Avenida Tiradentes, como a Vanessa já adiantou para a gente. E eu relembro que esse totem que foi instalado lá na Praça Dom Pedro, junto a uma revitalização que também teve ali no local, ele conta com um sistema de monitoramento, uma câmera que vigia ali o local 24 horas por dia e também um botão que serve como comunicação ali, uma comunicação rápida com a Guarda Municipal em que a pessoa pode contar o que está acontecendo no momento. Caso o botão também não seja acionado, mas os guardas percebam que está acontecendo algum tipo de crime ali no local, eles podem acionar também um sistema, né, de voz que comunica ali que há um patrulhamento, que uma viatura está sendo enviada ali para aquela praça, justamente para tentar barrar a ação de criminosos, a ação de vândalos. Então é esse o sistema e que a Prefeitura está estudando implantar também ali no Jardim Santa Rita, na Praça Céu. Hoje mais cedo nós estivemos por lá, conversamos com moradores, pessoal que passa por ali quase todos os dias, né? Justamente até porque tem um posto de saúde ali bem do lado, então o pessoal faz muito esse caminho por lá. Eles contaram que sentem medo sim de passar por ali, claro, principalmente no período do fim de tarde,
início de noite, mas também há essa falta de segurança em qualquer momento do dia. Mulheres que contaram que já tiveram a sua bolsa levada por criminosos, outros idosos até contaram que correram dos criminosos para evitar serem assaltados, e até situações mais simples, mas que perturbam o dia a dia ali dos moradores, como os brinquedos, que partes estão quebrados ou estão deteriorados, tortos, e aí as crianças não conseguem brincar direito. Isso acaba até afastando realmente a população do uso da praça que poderia ser feito, e não é por conta dessas séries de questões. Vamos ouvir o que esses moradores disseram. Tá muito perigoso aqui. Tá muito perigoso aqui. Minha vizinha foi soltada. Falta um cuidado mesmo, né? Porque daí a população traz as crianças, brinca, se diverte, porque aqui é um lugar bom. Só falta arrumar um pouco, né? Que tá todo, tudo quebrado. É uma proteção a mais que a gente tem, né? Uma segurança. E principalmente nesse ponto aqui, que dá muita gente demais por causa do postinho e tudo, isso é importante. Porque qualquer coisa, aperta o botão, já dá, né, o sinal lá para eles lá, e já estão sabendo de onde que é, né? Ali nesse mesmo local também funciona um CRAS, uma biblioteca, tem também uma quadra coberta onde o pessoal pode usar, né, para esportes ali. Ou seja, é um local cheio de oportunidades, com tem muitos locais ali que podem ser aproveitados, né, tanto pelos moradores, estudantes, pessoal que mora ali pela região. É realmente uma praça que poderia ser muito melhor aproveitada caso estivesse com a manutenção, com a segurança em dia. Nós perguntamos para a prefeitura, então, a quantas anda essa instalação desse totem ali, essa possibilidade, né, no Jardim Santa Rita, e a resposta da prefeitura para a gente foi de que esse processo está sendo elaborado, está sendo estudado, e quando estiver tudo pronto, então a prefeitura vai divulgar tanto os esclarecimentos, né, os detalhes da instalação desses totens e também os locais que serão escolhidos. É claro, Vanessa, pessoal de casa, a gente segue, né, de olho, acompanhando bem esse assunto, e quando estiver tudo realmente certo, de acordo com a prefeitura, a gente divulga aqui no Meio Dia Paraná. Combinado, Giovana. A gente mostrou já hoje, né, a tecnologia que está sendo aplicada lá na fronteira no crime organizado, mas também é importante ter tecnologia aplicada nessa segurança comunitária. Com certeza muita gente vai querer também um totem como esse em outras áreas aí da cidade. Obrigada, Gi. Olha só agora essa história que foi registrada no fim de semana em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado. São essas imagens que você está vendo aqui. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um cachorro foi expulso de dentro da própria casinha, que foi furtada por um homem, depois saiu tranquilamente. Esse é o que o pessoal chama lá de cachorro comunitário. Ele vive na rua, mas é cuidado por pessoas que inclusive deram um nome para ele. O nome de Zezinho foi dado pelos comerciantes que compraram a casinha. Depois que esse vídeo circulou pelos grupos da cidade, a casinha foi encontrada. E o Zezinho já está ali aproveitando mais uma vez o lar dele, esperando, né, que ninguém venha de novo tirar a paz do coitado. Agora a gente vai para um intervalo, 12h31. Temos aí os destaques do próximo bloco. Olha só, primeiro a gente vai falar da volta às aulas na UEL. Mais de 18 mil alunos retornando hoje e com recomendação de uso de máscaras por lá, mas a gente já pode ver que pouca gente aderiu. Tem também mais uma derrota do Leque no Campeonato Paranaense, dessa vez contra o Cianorte, derrota que já vai deixando os torcedores bastante apreensivos, né? E agora uma imagem ao vivo de Londrina, alguns pedaços aí de céu alves celeste, né, falando em Tubarão, mas por enquanto as nuvens é que estão predominando. Ainda hoje, claro, os detalhes do tempo para vocês. 12h32, a gente volta já. Já estamos de volta para falar do retorno às aulas de 13 mil alunos da Universidade Estadual de Londrina. Estão voltando hoje para as salas de aula para cumprir o segundo semestre de 2022. Calendário ainda meio bagunçado por conta da pandemia da Covid-19. E, Mônica Dal, esse não é o único reflexo ainda da Covid-19 no dia a dia dos universitários, né?
Exatamente, Vanessa. Ainda falando desse calendário um pouco diferente, né? Os alunos estão retomando para cumprir esse segundo semestre equivalente a 2022, porque em 2020 houve aquela paralisação em várias universidades do Brasil por conta da pandemia de Covid-19. Então, o primeiro semestre de 2023, o equivalente a essa etapa, vai começar a ser realizado, né, por esses alunos somente em julho, agora deste ano. Outra recomendação importante, que tem muito a ver com a pandemia ainda, é sobre as máscaras, né? O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da UEL decidiu recomendar a alunos, professores, funcionários e também para aqueles que atuam no Hospital Universitário aqui de Londrina, o uso da máscara em ambientes fechados. A gente viu as imagens do Seu Nascimento, né? Nós estivemos lá hoje de manhã, muitas pessoas ainda com a máscara na mão, justamente porque naquele ambiente onde nós estávamos é permitido, aquele ambiente tem a permissão de que eles fiquem sem a máscara. Até mesmo a gente, durante as nossas entradas ao vivo, ficamos sem máscara. Só que ao acessar ali as partes interiores, né, os prédios da UEL, é preciso que essas pessoas que frequentam a universidade estejam com a máscara. Conversamos com alguns alunos, muitos empolgados para essa volta às aulas, e eles falaram um pouco mais a respeito disso e também do uso da máscara, que agora é recomendado. Tô empolgada. Eu tô no segundo semestre, agora que vai começar as matérias mais difíceis, né? Mas tô um pouco cansada também já. O começo do ano é duro. O começo do ano é muito difícil. Pelo menos a gente tá tendo uma aula presencial, né? Que é o melhor. Então, se tiver que manter a máscara, tudo bem. O importante é ser presencial. É uma medida necessária, né? Ainda tem risco de contaminação, os casos aumentando, né? Acho que é necessário. Principalmente lugar fechado, né? Exatamente, né? A gente precisa conviver com o vírus da Covid-19 e esses alunos, então, têm a recomendação de utilizar a máscara em ambientes fechados. Reforçando, então, 13 mil alunos de 52 cursos de graduação retomando as aulas presenciais hoje. Vanessa, a gente deseja para todos um ótimo ano de estudos. Ótimo ano, em segurança, com muita saúde, né? Por enquanto só uma recomendação, mas claro, existe essa preocupação porque onde há volta às aulas, onde há muitos alunos tem aglomeração. Falando de universitários, olha só, um baile de formatura de medicina foi cancelado neste fim de semana em Maringá. Os alunos dizem que sofreram um golpe. Já a empresa de formatura alega que não recebeu todo o dinheiro dos formandos. Objetos de decoração pelo chão, estrutura metálica toda amontoada, um salão vazio. É o que sobrou do que seria um baile de formatura. O bar já foi desmontado, que era lá pra frente, era aqui. Cadeiras recolhidas, tudo desmontado. O baile estava marcado para o último sábado e seria o terceiro evento para comemorar a formatura de 123 alunos do curso de medicina de uma universidade particular aqui de Maringá. O primeiro evento foi o jantar na última quinta-feira, aqui mesmo neste local. Mas, de acordo com os alunos, o jantar já não saiu conforme o prometido. O evento estava marcado para as 9 da noite. Os alunos que foram pontuais não encontraram tudo pronto. Olha, diversas mesas não estão arrumadas, sem prato. 9 horas não tem bar, não tem bebida. O caso foi parar na justiça. Neste domingo, o juiz Jaime Souza Pinto Sampaio concedeu um mandado de arresto à comissão de formatura até o valor de R$3 milhões. Isso quer dizer que equipamentos, objetos, veículos e toda a estrutura de metal montada pela empresa foram apreendidos para garantir um possível ressarcimento aos prejuízos. A empresa vai ser citada, vai poder apresentar a sua defesa e, ao final, o juiz vai determinar se ele vai liberar tudo isso para vender. E aí é vendido e aí todos os formandos que quiserem entrar com a ação vão ter essa garantia para a gente poder fazer um rateio disso para todos eles. A empresa Brave, contratada pelos alunos, divulgou uma nota no fim de semana em que afirma que já havia comunicado à comissão de formatura sobre a impossibilidade de fazer o baile por causa do déficit de pagamento para concluir o projeto contratado pelos alunos. A empresa deu como sugestão que cada formando pagasse R$ 2.500 até a última sexta-feira, mas os alunos recusaram.
A empresa alega ainda um déficit de R$ 530 mil e que por isso não houve outra alternativa senão o adiamento do baile. Os alunos disseram que o déficit de R$ 530 mil não tem fundamento porque o pagamento à empresa estava em dia. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Estelionato. E nós temos que ver também daqui para frente qual vai ser a postura da empresa, se eles têm algum interesse em ressarcir o prejuízo desses formandos, para a gente verificar se teve ou não teve o crime. Os familiares da Laura vieram de São Paulo e de Curitiba para a formatura em Maringá. Para não ficar sem a comemoração, ela e outros 40 formandos decidiram contratar outra empresa de última hora. Para a Laura, o novo baile custou R$ 10.500. E para a Brave, ela já tinha pago R$ 28.400. Aí a gente se sentiu roubado, né? Não parece verdade que um negócio que você se organizou tanto deu errado e você não tem nada a ver com isso, tá além do que você pode fazer. Falar um pouco de trânsito agora, porque motoristas que passam ali pela região do Lago Igapó 2 estão tendo que desviar de uma interdição. Isso é por conta da retirada da decoração de Natal. A Giovana Machado está ao vivo por lá, em frente ainda à árvore de Natal, né, que já foi desligada faz mais de uma semana, mas a estrutura ainda está ali e esse bloqueio vai durar vários dias, né, Gi? Isso, Vanessa, vou explicar tudo isso. Olha só, parte da decoração aqui da cidade de Londrina, né, já estava sendo desmontada nestas 2 últimas semanas e um dos locais que acabou ficando por último era a passarela, a árvore de Natal e também os arcos que iluminam aqui a Avenida Higienópolis, que iluminaram, né, durante quase 2 meses a Avenida Higienópolis aqui na cidade de Londrina. E aí, a passarela já não existe mais, o que a gente vê é realmente o restante da plataforma que já está na beira ali do Lago Igapó 2 e também parte da estrutura da árvore que já está sendo desmontada pelos trabalhadores. Para que essa árvore seja desmontada, precisa do auxílio de um guindaste, que levanta a estrutura, devolve parte dessa estrutura para a plataforma e aí os trabalhadores fazem essa desmontagem, vão colocando tudo num caminhão que em breve, né, será levado de volta ali para a empresa que fez essa decoração aqui de Londrina. Então, esse é o trabalho que está sendo feito aqui atualmente. E para que esse guindaste trabalhe aqui na rua Joaquim de Matos Barreto, foi preciso fazer um impedimento no trânsito. Então, esse trecho, justamente onde ficavam os ambulantes que trabalharam durante esse período do Natal aqui na Joaquim de Matos Barreto, é esse trecho que está impedido. Logo mais adiante desse guindaste, a rua também está liberada para o trânsito. Então, o que a gente diz? Que quem vem na Avenida Higienópolis, sentido Gleba Palhano Centro, não vai poder pegar a esquerda e virar na rua Joaquim de Matos Barreto. Para fazer esse contorno, né, se quiser ir ainda sentido a Gleba Palhano, precisa ali pegar a 3ª pista da Avenida Higienópolis, descer sentido Zerão, fazer a rotatória que tem ali embaixo e voltar pela Mintas de Barros. Aí pode seguir sentido Gleba Palhano. Ou quem vem no sentido oposto precisa continuar seguindo aqui na Avenida Higienópolis e aí pode pegar ali a Montevidéu, por exemplo, se também quiser seguir, né, sentido a Gleba Palhano, ao bairro Gleba Palhano. A previsão que a prefeitura deu é que esse impedimento que começou no domingo siga até a noite desta terça-feira. Por enquanto, esse continua sendo o prazo estabelecido pela empresa e também divulgado pela prefeitura. Nós pedimos um posicionamento mais cedo, né, para a prefeitura para verificar se esse prazo poderia ser estendido por algum motivo ou mesmo acabar mais cedo, mas por enquanto o que a prefeitura passou para a gente é que realmente continua esse prazo de impedimento do trânsito da Joaquim de Matos Barreto até a noite desta terça-feira. A gente lembra que a passarela foi visitada por mais de 176 mil pessoas que vieram aqui nesse período de Natal, que durou quase, né, da decoração durou quase 2 meses. Pouco antes de completar 2 meses, as luzes já foram desligadas, mas o pessoal aproveitou bastante e agora é realmente início de ano, né, Vanessa? Seguir essa desmontagem e agora voltar ao lago como era antes. É isso, Giovana. E só conta pra gente, o movimento no trânsito aí ao redor do lago agora, tá tranquilo, já tá mais carregado?
Vanessa, tá um movimento normal em relação a esse horário de almoço, né? Principalmente o pessoal que tá voltando do trabalho, almoça em casa, depois volta a trabalhar. Então tá sim um movimento grande, mas que é normal para essa região aqui da Avenida Higienópolis nesse horário de almoço. Por enquanto, nós não registramos no período que nós estivemos aqui, durante o Meio Dia Paraná, nenhum problema com relação a esse impedimento de trânsito. Nós até presenciamos um acidente aqui envolvendo uma moto e um carro sem gravidade. O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, não teve nenhum tipo de ferimento grave, né? Mas é justamente por isso, os motoristas precisam ficar atentos, né? Tem cones aqui, não dá para desviar a atenção não, Vanessa. Obrigada, Giovana. É só ter atenção que dá tudo certo. Aproveitar e dar um lembrete agora para os motoristas, porque está vencendo hoje o IPVA 2023 para os veículos que têm placas com finais 5 e 6. É possível pagar o imposto em 5 parcelas, sem desconto ou à vista com 3% de desconto. Também dá para pagar com cartão de crédito e aí dá para parcelar o imposto em até 12 vezes. E ainda tem a alternativa de pagar com Pix, lembrando que o motorista não recebe nenhuma correspondência. As guias devem ser emitidas pela internet, pelo próprio motorista, né, o proprietário de veículo, no site da Fazenda. O IPVA para as placas com finais 7 e 8 vence amanhã, dia 24, e o das placas 9 e 0 na quarta-feira, dia 25. Falar de esporte agora, o Londrina perdeu perdeu dessa vez para o Cianorte ontem, fora de casa, e segue sem vencer no Campeonato Paranaense. Cianorte abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em erro na saída, Luiz Fernando roubou a bola de Léo e bateu no ângulo de Saulo. E aí o Londrina chega agora a 3 jogos sem vencer. É o 9º colocado e está fora da zona de classificação no Paranaense. O próximo jogo do Tubarão será no Estádio do Café contra o Operário às 8 horas da noite. Aproveitar que a gente está falando de esporte e ver quais são os destaques do GE daqui a pouquinho. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Uma segunda-feira cheia de assunto no nosso Globo Esporte, com destaque para essa linda festa da torcida atleticana na Arena da Baixada. 32 mil mulheres e crianças, pessoal, fizeram história nesse fim de semana. E no GE a gente vai mostrar imagens exclusivas de como que estava o clima no estádio rubro-negro. No Globo Esporte também, atenção, começa hoje uma série de reportagens especiais que o nome é em francês, C'est parti, que significa em português partiu. São 5 atletas paranaenses, que a gente vai contar a história, que estão lutando aí para conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E a gente também vai passar um pente fino sobre essa terceira rodada do Campeonato Paranaense. A gente se encontra então coladinho com vocês no Meio Dia Paraná, no Globo Esporte. Pessoal, abração! Abraço! E agora vamos dar uma olhada nas participações dos nossos telespectadores, mandando mensagens e comentando as reportagens de hoje. O Vander, parabéns pela reportagem dos drones, impressionante a tecnologia que temos hoje. Com certeza gera economia para os cofres públicos também. E amanhã tem mais reportagem dessa série falando sobre o uso da tecnologia lá na fronteira. Vander. A Lourdes, boa tarde, Vanessa, boa tarde. Triste o que aconteceu com o menino João, menino que caiu de um prédio aqui em Londrina. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes sobre esse caso. Realmente uma tragédia, né, Lourdes? E o Guilherme Dalto, primeiramente gostaria de parabenizar, deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar, aí. Gostaria de parabenizar esse jornalismo excelente da RPC. A Prefeitura tem que fazer algo para solucionar os casos de dengue. Só na minha família foram 3 casos esse mês. Obrigada pelo parabéns, Guilherme, e os nossos telespectadores também de olho nessa questão da dengue. Inclusive foram eles que mandaram hoje o alerta, as imagens da dengue, de larvas lá no cemitério Anchieta. 12h49 agora. Meio Dia Paraná está te levando nesse mês para vários pontos do estado. E a gente te leva agora para um passeio de barco pelo litoral. Mas não é pelo mar, é pelo rio Guaraguaçu, que corta Pontal do Paraná. Se você ainda não se programou para viajar, de repente não nessas férias, mas nas próximas, olha só que dica bem bacana da minha xará, Vanessa Rumor. O espetáculo dos animais, a delícia de um passeio com vento no rosto. Porque nem só de praia vive a praia. O rio Guaraguaçu nasce em Paranaguá e corta todo o município de Pontal do Paraná.
E nesse encontro das águas de rio e de mar, cada paisagem linda. O embarque é feito numa das marinas particulares de Pontal, perto de Praia de Leste. Então, bora navegar! Bom, para quem tem a preocupação de muito enjoo, de passar mal, diferente do mar, aqui como é rio, não tem balanço aqui, ó. O passeio é lisinho, lisinho pela água. No começo do passeio, o rio é estreito, vegetação típica de Mata Atlântica. Mas aos poucos, tudo vai mudando. Uma diversidade exuberante, talvez em poucos lugares a gente encontre nessa diversidade essas características que a gente tem aqui no Rio Guaraguaçu. Os primeiros bichinhos vão aparecendo. Os guarás desfilam às margens do rio procurando alimento. A gente passa e eles nem dão bola. Seguem a vida na casa incrível que é a deles, né? Nosso guia já registrou em outros passeios até jacarés na região, que gostam de tomar um solzinho. É grande o bicho, hein? Olha. E quanto mais perto chegamos do mar, mais o rio se alarga. A maior parte do trajeto a gente vai passando por áreas de mangue. Para esse ano, para essa temporada, a captura do caranguejo está permitida desde o comecinho do mês de dezembro e vai até 14 de março. E os moradores aqui da região fazem a caça do caranguejo para depois revender para os turistas e para os visitantes, sempre em épocas de lua nova. Aqui também é uma região muito procurada para pesca esportiva. Pegou, soltou. O pessoal já está aderindo isso daí, a pesca, né? Porque deixar o bichinho crescer, né? Para futuramente ali seus filhos, seus netos ali também poder desfrutar, né? Da pesca aí, desse rio maravilhoso aí. Aqui a procura é mais pelo robalo, né? Que é um peixe esportivo, tem o robalo frecha e o robalo peva. E de repente, um barulho na água chama nossa atenção. São botos. Super rápidos. Estão buscando comida também às margens e dão o ar da graça para fora d'água de vez em quando, para nossa alegria. Segundinhos cheios de magia. E esse aqui então é o ponto onde as águas do rio se encontram com a Baía de Paranaguá. A gente inclusive consegue ver ali ao fundo, né, os terminais, né, o terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. Tendo um tempo e podendo fazer essa contemplação, essa observação, encontra tudo isso. E é um recurso natural que nós temos aqui, é um atrativo, como você bem disse, bem diferente daquilo que o turista está acostumado a ver quando vem para a praia. Quando vem para o litoral, ele pensa em praia. E na realidade tem isso aqui que está à disposição para que todos possam conhecer. O passeio custa em média R$500 para 4 pessoas, dura em torno de 2h30 e percorre em torno de 30 quilômetros de rio. Lindo, né? Tá anotando todas essas dicas que a gente está trazendo? Lembra que se você esqueceu alguma, depois é só olhar que todas essas reportagens vão lá para o Globoplay. Vamos para mais um intervalo agora? A seguir, a gente traz uma reportagem sobre o caso da criança que caiu da janela de um edifício em Londrina. Tem também informações sobre a investigação do incêndio na Zona Leste que terminou com a morte de um idoso no fim do ano passado. E a previsão do tempo para os próximos dias em Londrina. Imagem ao vivo da região central, agora na cidade 28 graus. Estamos de volta, 5:01. Você já viu hoje aqui no Meio-Dia Paraná que uma criança de apenas 8 anos morreu neste fim de semana depois de cair do 3º andar de um prédio em Londrina. A Mônica Dal agora traz a reportagem completa sobre o caso, que deve ser investigado pela Polícia Civil. Esta vizinha, que presenciou os momentos logo após a queda, contou que viu o desespero do pai. E ele veio desesperado, gritando, meu filho, um carro, me ajuda. E eu, moço, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele falou, meu filho caiu no 3º andar. E daí, na hora, ele andando de um lado pro outro, assim, com a criança no colo. Daí eu gritei, meu genro, e só gritei, socorre aqui, abri o portão. Minha filha já veio, abriu o outro portão, e é assim, questão de 1 minuto.
E assim, a expressão daquele pai, você acha que não vai sair da nossa mente tão fácil, porque era um desespero tão grande. Naquele momento, o menino de apenas 8 anos tinha acabado de cair da sacada do apartamento que fica no 3º andar desse prédio e era socorrido pelo pai e por outro morador do prédio. As equipes do SEAT foram acionadas, mas os próprios vizinhos ajudaram a levar a criança ao hospital mais próximo. O pai contou aos vizinhos o que aconteceu antes da criança cair. Ele disse que eles tinham almoçado e ele pediu para que o menino fosse escovar o dente, e ele brincando, e voltou, e eu acho que tinha um banquinho perto da janela. E daí ele falou que quando ele saiu do quarto, já se deparou com a situação. O menino morava com a mãe em Apucarana e, segundo a família, estava passando o fim de semana com o pai em Londrina. O corpo de João Davi Barbosa Carneiro foi levado para o Instituto Médico Legal de Londrina e os exames constataram que a causa da morte foi traumatismo craniano em decorrência da queda. Os peritos não encontraram sinais de agressão e a Polícia Civil descartou indícios de crime, mas deve iniciar uma investigação. Assim que nós recebemos esses procedimentos, nós designamos nossas equipes de investigadores que estão em campo neste momento, justamente para identificação de testemunhas. A primeira notícia que nós temos é que a unidade ali, habitacional, o apartamento seria ocupado por 2 indivíduos. Então, assim, não apenas o pai, como esse indivíduo, e demais outras testemunhas que tiverem qualquer tipo de informação com relação ao caso. A família decidiu doar as córneas da criança. João Davi foi sepultado no cemitério Cristo Rei, em Apucarana, na manhã desta segunda-feira. Nesse momento, a gente não tem que julgar, culpar, mas alertar os pais, né? Os pais, os avós, as pessoas, para ter mais responsabilidade, para evitar. Né? Evite antes que aconteça, porque é muito... Gente, assim, eu fiquei muito mal e os vizinhos, teve pessoas assim que ficou muito mal com a situação, porque o desespero do pai, a expressão dele era de muita dor, de muito desespero. Inimaginável para quem não está na pele deles. Claro, a gente reforça aí os nossos sentimentos a toda a família desse garoto. E a gente fala agora sobre aquele incêndio num apartamento que acabou matando um senhor de 69 anos no fim do ano passado. Mônica Dal acompanhou bastante esse caso e hoje falou com o delegado que está apurando as causas desse incêndio. Mônica, a gente já sabe então, dá para cravar o que provocou essa tragédia também, né, que terminou com uma vítima, aí, um idoso? Sim, Vanessa, infelizmente um acidente dentro desse apartamento onde morava o idoso de 69 anos. Nós aproveitamos a primeira entrevista com o delegado Jaime, responsável aqui pelo 5º DP, para questionar sobre 2 situações. Primeiro, sobre essa do incêndio na Zona Leste, registrado no dia 13 de dezembro, que deixou gravemente ferido em um primeiro momento um idoso de 69 anos e depois de alguns dias, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado ainda não concluiu o inquérito, mas informou a possível causa desse incêndio. A gente vai ouvir agora o delegado Jaime. Tem um inquérito instaurado, veio então, inclusive o laudo do Instituto de Criminalística demonstra ali que a mangueira de gás ali não estava devidamente acoplada ali ao fogão. Esse ainda não está concluído esse inquérito, mas já tem indicativo desse laudo realizado pelo Instituto de Criminalística. A gente lembra também que naquele dia esse idoso estava acordando, se preparando para fazer um café. Quando essa situação aconteceu, o apartamento ficou completamente destruído. Ele ficou alguns dias internado na área de queimados do Hospital Universitário aqui de Londrina e infelizmente a gente teve a notícia de que ele morreu. Um outro caso que também está sob responsabilidade aqui do delegado Jaime é o incêndio num apartamento da Gleba Palhano, do 17º andar. Ele também falou a respeito disso, afinal há um inquérito também instaurado nesse caso. Inicialmente a perícia indicou que aconteceu também um acidente, um curto-circuito na geladeira. O delegado ainda não concluiu essa investigação, mas informou que ela também está no final e que já ouviu todas as pessoas envolvidas, inclusive o porteiro desse prédio, testemunhas, moradores, enfim, os envolvidos nessa situação. E também ele deve concluir, Vanessa, de que houve um acidente lá naquele incêndio que você acompanhou naquele sábado. É com você. Obrigada por todas essas atualizações, Mônica, pelas suas participações aqui no Meio Dia Paraná.
Falar agora de um serviço aí de utilidade pública. A partir de quarta-feira, a Sanepar vai mudar de endereço aqui em Londrina. O atendimento ao público vai passar a ser na rua Sergipe, número 1738. É quase ali na esquina com a JK. Hoje e amanhã, os atendimentos presenciais ainda continuam na Avenida Higienópolis, mas com instalações provisórias por conta dessa mudança. Além da unidade que está mudando de endereço no centro de Londrina, há uma outra central de relacionamento na Avenida Saúl Quinde, na Zona Norte, lá no número 3241. Eu lembro para vocês ainda, que o horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. Vamos com mais um pouco da previsão do tempo agora. Imagem ao vivo de Londrina, dá para ver que esse início de tarde está ensolarado, mas temos muitas nuvens ainda. Essa imagem é do Lago Igapó 1, agora há pouco a gente mostrou 2, lá onde tem a interdição por conta da retirada da decoração. 28 graus agora em Londrina. Daqui vamos para Maringá, onde também tem um céu com muitas nuvens, a tarde parcialmente ensolarada e bastante calor. Por lá faz um pouco menos do que aqui, 27 graus. Vamos ver então como é que está a previsão para os próximos dias, nesse início de semana. Aqui no nosso estado, a chuva deve dar trégua no sudoeste do estado, nessa faixa que vocês estão vendo em amarelo, devido a um ar seco que impede a formação de nuvens. Mas as outras regiões seguem com tempo instável e o volume de chuva é que deve diminuir um pouco. Agora, atenção ainda para a nossa região, porque aqui as pancadas podem vir com moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. Nessa outra tela aqui a gente já consegue ter uma ideia de como deve ser essa semana. O ar seco vai se expandindo mais entre quarta e quinta-feira e com isso o tempo volta a ficar firme em várias regiões. Aqui em Londrina não é diferente, a gente deve ter uma semana com mais sol e bastante calor. Olha as máximas aí se aumentando a cada dia, 29 graus amanhã, 31 graus na quarta e na quinta-feira, e a quinta-feira que realmente a gente deve ter um dia mais de tempo firme e aberto, sem chuva. Agora mais um giro também aqui pela nossa região, onde a gente também deve ainda ter pancadas, pode ter pancadas de chuva nessa penúltima semana de janeiro e bastante calor. 28 graus a máxima prevista para Congonhinhas, 29 em Arapongas, Ortigueira e Açaí e 30 graus lá em Florestópolis. Um minutinho para acabar, pouco menos até, mas ainda dá tempo de ler algumas participações. O Algimiro, boa tarde, Vanessa. Quanto ao mosquito da dengue, as providências devem partir da conscientização de toda a população e os cuidados têm que ser constantes. A cada trégua é mais um ataque do mosquito. É isso aí, Algimiro, não pode baixar a guarda. E a Gabriela Paulino, sobre os mocós de Londrina, muitos foram tomados por traficantes e muito mais do que abrigo, servem como ponto de tráfico e esconderijo seguro para criminosos. É uma questão de segurança pública. Obrigado ao pessoal aí comentando as nossas reportagens que a gente trouxe. Lembrando que você também pode, a qualquer hora do dia, pegar o seu celular, mandar sua mensagem para a gente pelo nosso aplicativo. A sua participação é sempre bem-vinda. Um ótimo dia, ótima semana para você e a gente volta amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.